A ideia de trazer os mortos de volta à vida fascina e aterroriza a humanidade há séculos. Seja pela ciência, pela magia ou por rituais enraizados em culturas ancestrais, há quem tente desafiar os limites da morte, e, em alguns casos, consiga resultados perturbadores. Desde hamsters congelados e revividos na década de 1950 até experimentos modernos envolvendo cães em estado de animação suspensa, os avanços científicos parecem cada vez mais próximos de tornar a ressurreição uma realidade. Mas nem só de tecnologia vivem os mortos que voltam. No Haiti, relatos de zumbis supostamente criados por feitiçaria assombram a cultura local há séculos, enquanto na Indonésia, cadáveres são retirados de seus túmulos para caminharem novamente entre os vivos. Seria possível enganar a morte? Ou estaríamos apenas brincando com forças além de nossa compreensão? Os esforços científicos para confrontar clinicamente a morte remontam pelo menos ao século XVIII. Na década de 1700, Lazzaro Spallanzani, um padre católico e professor de História Natural na Universidade de Pavia, tornou-se obcecado com a ideia de reanimar tecidos inertes, após notar que certas formas microscópicas pareciam reviver com a simples adição de água. Convencido de que organismos mortos poderiam ser despertados de maneira quase elementar, Spallanzani procurou orientação no célebre filósofo francês Voltaire. Este, por sua vez, acolheu as alegações do cientista, que ao ser questionado sobre o destino das almas após a morte, teria instado o próprio pesquisador a descobrir essa verdade por si mesmo. Impulsionado por tal incentivo, Spallanzani deu início a experimentos que incluíam, por exemplo, a remoção de cabeças de caracóis, lulas, polvos e insetos, na esperança de observar um renascer surpreendente. Embora o segredo da ressurreição jamais tenha sido encontrado, seu trabalho revelou importantes descobertas, como a identificação de substâncias químicas responsáveis pela digestão e a elucidação da função dos glóbulos brancos. Em 1794, a Royal Humane Society de Londres promoveu uma série de experimentos com o intuito de restaurar a vida daqueles considerados aparentemente mortos. A premissa era que, em alguns casos, os corpos não estavam verdadeiramente mortos, mas em um estado de suspensão, do qual poderiam ser ressuscitados. Essa busca era motivada, em grande parte, pelo pavor do sepultamento prematuro, um temor que dominava a época e fazia com que muitos receassem ser enterrados ainda com vida. A Royal Humane Society não se limitava a tentar reviver os inertes, ela se empenhava também em difundir seus métodos e conhecimentos ao redor do mundo. Ainda que as técnicas empregadas fossem rudimentares, que iam desde o uso de eletricidade, massagens vigorosas e administração forçada de bebidas alcoólicas pela garganta, até a inusitada utilização de fumaça de tabaco administrada pelo reto, elas geraram grande alvoroço. Tais experimentos atraíram a atenção da comunidade médica, tanto que a Sociedade Médica da Carolina do Sul chegou a importar equipamentos da Royal Humane Society em 1793, com o intuito de alertar o público sobre a possibilidade de reanimar os aparentemente mortos. O movimento ganhou proporções tão expressivas que, em agosto daquele mesmo ano, uma lei foi sancionada, obrigando os produtores de álcool a fornecer a matéria-prima necessária para essas tentativas e a fabricar substâncias alcoólicas com alta graduação para fins medicinais. No alvorecer do século XIX, a eletricidade emergiu como o método preferido para despertar os mortos. Em uma época em que os mistérios das correntes elétricas ainda eram pouco compreendidos, seus efeitos sobre organismos vivos revelavam-se quase mágicos. Diversos experimentos foram realizados, nos quais a passagem da eletricidade por plantas, animais e até seres humanos produzia efeitos surpreendentes, levando alguns a suporem que ela poderia, inclusive, gerar vida do nada. Em 1837, o físico Andrew Cross chegou à teoria de que uma descarga elétrica poderia dar origem a pequenos organismos, o que contribuiu para a crescente crença de que a eletricidade poderia ser a chave para a reanimação dos mortos. Nesse mesmo século, o físico Giovanni Aldini, filho do renomado pioneiro da eletricidade Luigi Galvani, intensificou a exploração dessa vertente. Inicialmente, Aldini utilizou correntes elétricas para provocar espasmos em sapos mortos, mas logo seus experimentos ganharam contornos mais mórbidos. Em uma demonstração macabra, ele descarregou eletricidade em uma cabeça de boi decapitada, que, para horror dos presentes, começou a convulsionar e a se mover de maneira inquietante, movimentos esses interpretados como sinais de vida. Não satisfeito,
Aldini avançou para experimentos com cadáveres humanos, adquiridos de criminosos recém-executados. Em um dos procedimentos mais chocantes, ele descreveu meticulosamente como realizou incisões, expôs a medula espinhal e aplicou choques elétricos que provocaram movimentos convulsivos intensos, a ponto de seus assistentes precisarem segurar o membro doado pela própria força dos espasmos. Esses experimentos, embora hoje pareçam repulsivos, na época eram encarados como promessas revolucionárias. Aldini levava seus testes ao público, desafiando os limites do que se considerava possível. Em 1803, durante uma exibição em solo inglês, ele demonstrou seus métodos em George Forster, um criminoso recém-executado, fazendo convulsionar e se mover diante de uma plateia atonita. Seu trabalho, reconhecido pelo Royal College of Surgeons de Londres, que lhe concedeu a medalha Copley, não apenas buscava trazer os mortos de volta, como também defendia que a eletricidade poderia ser utilizada para ressuscitar indivíduos em estado de quase morte, o que pavimentou o caminho para a moderna técnica de reativação cardíaca, a defibrilação. O legado da eletricidade como meio de enganar a morte perdurou, sendo reforçado por outros estudiosos. Um desses foi o professor Albert Hoche, que, imbuído da crença de que a eletricidade poderia reintroduzir a centelha da vida nos corpos inertes, tornou-se um seguidor fervoroso de Aldini. Hoche, que também fazia uso de cadáveres de criminosos recém-executados, realizava decapitações rápidas para tentar enganar o animus mortis. Ele aplicava descargas elétricas na medula espinhal exposta, gerando convulsões que duravam quase 10 minutos, um espetáculo que muitos viam como uma prova milagrosa da vida após a morte. Apesar de seus esforços, Hoche nunca conseguiu superar os desafios impostos pelo resfriamento corporal e pela perda de sangue. A partir da década de 1930, os experimentos com a reanimação adquiriram contornos ainda mais perturbadores, envolvendo principalmente cães como cobaias. O biólogo americano Robert Cornish, da Universidade da Califórnia, notoriamente conhecido por suas invenções excêntricas, como os óculos de leitura subaquáticos, embarcou nessa empreitada com a obsessão de demonstrar a viabilidade da vida após a morte. Cornish desenvolveu um dispositivo, apelidado de gangorra Cornish, que supostamente simulava a circulação sanguínea ao balançar o corpo de um cadáver enquanto este era simultaneamente oxigenado por um tubo e injetado com um coquetel composto de adrenalina, extrato de fígado, goma arábica, sangue e anticoagulantes. Inicialmente testado em cães, o experimento ganhou nomes simbólicos, com as cobaias recebendo o nome de Lázaro em alusão à famosa figura bíblica. Embora os primeiros experimentos, Lázaro I, segunda e terceira, tenham sido fracassados, Cornish obteve resultados promissores com Lázaro IV e relatos indicam que Lázaro IV teria despertado com um gemido e um latido fraco poucos minutos após o coração ter parado, ainda que com sequelas graves, e que Lázaro V, trazido de volta à vida 30 minutos após a parada respiratória, demonstrava movimentos e cognição notáveis. Esses cães zumbis teriam vivido por meses, causando até mesmo reações de temor em outros animais. Empolgado com os supostos sucessos, Cornish apresentou suas descobertas à comunidade científica, mas seus métodos foram recebidos com escárnio, sendo considerados grotescos e aberrantes. A pressão pública acabou por levar à sua expulsão da Universidade da Califórnia, embora ele tenha persistido em seus experimentos em um galpão alugado, perturbando a vizinhança com os barulhos e vapores de suas engenhocas. Seus esforços culminaram, em 1947, na possibilidade de testar suas técnicas em um cadáver humano, quando Thomas M. Monigli, um assassino de crianças condenado, se ofereceu para ser experimentado após a execução. Porém, entre burocracias, dificuldades logísticas e dilemas morais, como a eventual reanimação de um criminoso que já teria cumprido sua sentença, o plano jamais se concretizou. Cornish acabou abandonando sua busca pela imortalidade e se dedicou, de forma menos controversa, à produção e venda de pasta de dente, até sua morte em 1963. Enquanto isso, nas décadas de 1940 e 1950, experimentos na União Soviética também se mostravam igualmente perturbadores. Cientistas soviéticos enveredaram por tentativas de reviver membros decepados e órgãos removidos, o que os levou, logicamente, à reanimação completa dos mortos. Dentre os mais infames estava o Dr. Bryukhanenko, do Instituto de Fisiologia e Terapia Experimental, cuja meta era trazer de volta à vida animais, sobretudo cães, através de máquinas de aparência sinistra. Em seu experimento mais célebre, a cabeça decapitada de um cão foi conectada a um aparelho denominado autojetor, e,
para espanto dos espectadores, a cabeça supostamente recobrou a consciência, movendo a boca e piscando os olhos. Para comprovar a atividade cerebral, Bryukhanenko chegou a provocar o animal, batendo em sua cabeça e até esfregando o interior de sua narina com ácido, resultando em tentativas desesperadas de lamber a substância. A mesma engenhoca teria sido usada para ressuscitar outros cães e diversos órgãos, embora os métodos exatos permaneçam envoltos em controvérsia e acusações de fraude. Mas a crueldade dos experimentos não parou por aí. Alguns anos depois, o cientista soviético Vladimir Demyshov avançou para a criação de uma aberração que desafiava os limites da ética, um cão zumbi de 2 cabeças. Convencido de que a reanimação dos mortos poderia ser alcançada através do enxerto de órgãos vivos em cadáveres, Demyshov realizou um procedimento macabro em que dividiu um cão ao meio e fixou a parte morta ao pescoço de outro cão vivo. Surpreendentemente, a porção ressuscitada do animal ganhou movimentos e parecia observar o ambiente, como se fosse uma massa grotesca em meio a seu hospedeiro. Estimulando essa prática, Demyshov criou cerca de 20 dessas abominações, que, apesar de sua existência efêmera, sobrevivendo por até um mês antes da rejeição do tecido, deixaram uma marca indelével na história dos experimentos de reanimação. Nos anos seguintes, os Estados Unidos também se envolveram em investigações sinistras para desafiar a morte. Em 1967, na divisão de tecnologia da base aérea Wright-Patterson, em Ohio, relatos não corroborados sugeriam que vários cães haviam sido revividos através de um sistema de circulação artificial desenvolvido por uma equipe local. As cobaias supostamente recuperaram suas funções vitais e levaram vidas normais por anos, sem apresentar anomalias, uma perspectiva que inspirava a esperança de que, um dia, soldados pudessem ser imortalizados. Em meados da década de 1970, o cientista Robert White, em parceria com a Universidade de Chicago e com o apoio governamental, desenvolveu uma técnica que consistia em cortar a cabeça de um macaco e reanimá-la, enxertando-a ao corpo de outro macaco decapitado. Boatos circulavam que a cabeça ressuscitada teria vivido por um dia inteiro, preservando sentidos como visão, audição, paladar e olfato, graças à integridade dos nervos cerebrais. White chegou a solicitar autorização para continuar seus experimentos na esperança de aplicá-los em seres humanos, embora, até onde se sabe, isso nunca tenha se materializado. A partir da década de 1950, surge uma abordagem inovadora para desafiar a morte, a criobiologia. Ela utiliza temperaturas ultra-baixas para congelar cadáveres com o objetivo de posteriormente os trazer de volta à vida. Um dos pioneiros nesse campo foi o cientista James Lovelock, responsável por uma das primeiras experiências realizadas no Instituto Nacional de Pesquisa Médica Mill Hill, na Grã-Bretanha, durante os anos 50. Nesses experimentos, hamsters eram imersos em um banho a 5 graus Celsius por períodos que variavam entre 60 e 90 minutos, um processo que os deixava clinicamente mortos. Após confirmar que os animais haviam sido completamente congelados, muitas vezes verificando isso através de incisões precisas, o coração era reanimado pelo aquecimento com água morna, enquanto o corpo era gradualmente trazido de volta à temperatura normal. Esses primeiros métodos, que ocasionalmente causavam queimaduras nos animais, viriam a ser aperfeiçoados com o uso de transmissores de radiofrequência, capazes de gerar micro-ondas de forma mais humanizada. Esse procedimento revolucionário rapidamente se popularizou na década de 1960, demonstrando que organismos poderiam ser submetidos a temperaturas abaixo de zero e posteriormente revividos com sucesso. Essa técnica se tornou a base para a tecnologia médica utilizada até hoje no armazenamento de órgãos para transplantes, em cirurgias com baixa temperatura e em alguns experimentos de ressuscitação cardíaca. Além disso, ela originou as bases do campo da criogenia, que se propõe a congelar animais de porte maior, inclusive humanos, em câmaras especiais, com o intuito de uma futura reanimação. No entanto, nem todas as experiências envolvendo criogenia seguiram um caminho tão científico. Na década de 1960, o pesquisador Isamu Suda, da Universidade de Kobe, no Japão, realizou experimentos mais macabros. Congelou os cérebros de gatos em misturas de glicerol, surpreendentemente, relatou ter detectado atividade nas ondas cerebrais desses cérebros mesmo 2 anos e meio após o congelamento, quando aquecidos. Apesar de um rigor ético mais restrito ter sido implementado nos anos seguintes, interrompendo muitas dessas práticas com animais, um episódio notável aconteceu em 2002, em Pittsburgh, Pensilvânia. Sob a liderança do Dr. Patrick Cochana, foram conduzidos experimentos perturbadores com cães.
os animais eram completamente drenados de sangue e suas veias preenchidas com uma solução salina gelada, induzindo um estado de hipotermia extrema. Nesse estado, os cães ficavam clinicamente mortos, sem batimentos cardíacos, respiração ou qualquer atividade cerebral, mas com os tecidos preservados como se estivessem em uma animação suspensa. Em seguida, os animais eram gradativamente reanimados, com a reposição de sangue, fornecimento de oxigênio puro e estimulação elétrica do coração. Os resultados foram variados, alguns cães saíam ilesos, enquanto outros sofriam danos cerebrais severos ou apresentavam problemas comportamentais. As narrativas sobre pessoas retornando dos mortos também ocupam um lugar especial na cultura popular, muitas vezes associadas a histórias de zumbis reais. No Haiti, por exemplo, a crença na reanimação de cadáveres por meio da magia de poderosos feiticeiros, conhecidos como Bokor, é antiga e enraizada. Um dos casos mais famosos é o de Clairvaux Narcisse. Declarado morto em 2 de maio de 1962, no Hospital Schweitzer, em Deschapelle, após uma doença misteriosa, Narcisse foi enterrado, mas ressurgiu 18 anos depois, encontrado vagando confuso em um mercado. Segundo sua própria narrativa, um Bokor o havia enfeitiçado, fazendo com que ele morresse, posteriormente, fosse desenterrado para ser forçado a trabalhar como escravo em uma plantação, um destino compartilhado por outros zumbis usados como mão de obra no país. Outras histórias semelhantes também ecoam pelo Haiti. Em 1996, por exemplo, uma mulher de 30 anos que morreu de uma doença grave foi encontrada 3 anos depois andando em transe, sem conseguir se alimentar ou recordar sua identidade, após ter seu túmulo aberto e descobrir pedras onde seu corpo deveria estar. A suspeita era de que seu marido a teria submetido a um ritual de zombificação devido a uma suposta infidelidade. Outro relato inquietante envolve um homem de 26 anos, conhecido como WD, que, após contrair uma doença enigmática que o fazia cheirar à morte, teria sido alvo da magia negra de um Bokor, uma ação que, segundo sua família, culminou em sua transformação em um morto-vivo. Ainda a história de uma jovem de 18 anos, que após morrer rapidamente de uma doença desconhecida, reapareceu vagando pelo campo 13 anos depois, alegando ter sido reanimada e forçada a trabalhar para um Bokor, até conseguir escapar quando o feiticeiro morreu. Paralelamente aos relatos haitianos, o povo Toraja, um grupo étnico das montanhas da Indonésia, cultua tradições funerárias únicas e surpreendentes. Conhecidos pelas suas esculturas em madeira e pelas imponentes casas tradicionais, os Toraja realizam ritos fúnebres extremamente elaborados que refletem uma profunda crença na vida após a morte. Quando uma pessoa falece, o corpo é lavado, preparado e até alimentado, permanecendo vivo enquanto aguarda o funeral e o sepultamento. Em famílias menos abastadas, o cadáver pode ser mantido em um cômodo da casa. O funeral, sempre um evento grandioso, reúne parentes de todos os cantos, e após uma preparação que pode durar semanas ou meses, o corpo é sepultado em caixões colocados em cavernas escavadas nos penhascos de calcário, posicionados entre o céu e a terra para facilitar a jornada da alma para o Puya, o país das almas. Uma das cerimônias mais intrigantes é o Manenê, ou a cerimônia de limpeza de cadáveres. Anualmente, os moradores retornam às cavernas funerárias para desenterrar os corpos, trocando suas roupas, escovando-os e banhando-os, restaurando-os ao estado de vida por alguns momentos. Depois, os cadáveres são levados em procissão pela aldeia antes de retornarem aos seus caixões. Para os Toraja, esse processo é fundamental para garantir que a alma do falecido cumpra sua jornada para o além. Além disso, há rituais que envolvem a ideia de cadáveres andarem. Em localidades remotas, quando um morador morre longe de sua aldeia, xamãs são chamados para trazer o morto de volta à vida temporariamente, permitindo que ele retorne à sua terra natal. Esses mortos-vivos, reanimados de forma rudimentar, apresentam movimentos lentos e descoordenados, sem qualquer intenção de atacar os vivos. Guiados pelo xamã ou acompanhados por familiares, eles percorrem o caminho de volta, e, curiosamente, se alguém o chamar pelo nome, pode ocorrer o colapso de suas frágeis forças vitais. Os rituais dos mortos-vivos entre os Toraja não se restringem aos humanos. Há relatos de xamãs que, durante cerimônias fúnebres, aplicavam magia em carcaças de animais sacrificados, fazendo com que búfalos sem cabeça ou porcos e galinhas decapitados se movam, lancem caretas ou até mesmo gritem, uma exibição macabra destinada a demonstrar o poder dos feiticeiros.
Embora essas tradições tenham se tornado menos comuns entre as gerações mais jovens, em algumas aldeias remotas, como Mamasa, ainda há relatos de zumbis vagando pela natureza ou participando de procissões familiares. Fotografias desses supostos mortos-vivos ocasionam debates e controvérsias, sendo frequentemente descartadas como fraudes ou atribuídas a doenças que imitam a morte, como a lepra. Mas os casos de retorno dos mortos não se restringem apenas a fenômenos culturais e rituais. Há relatos de pessoas que despertam após terem sido declaradas mortas, seja em seus próprios funerais, em caixões ou até mesmo durante autópsias. Um exemplo surpreendente ocorreu nas Filipinas em 2014. Uma menina de 3 anos, declarada clinicamente morta e preparada para o funeral em uma igreja em Aurora, foi notada quando a tampa do caixão foi aberta, sua cabeça se moveu levemente, e ela, então, sentou-se e olhou ao redor. Levada ao hospital, recuperou-se totalmente e retornou para casa com seus pais. Outro caso emblemático remonta a 1915, envolvendo Essie Dunbar, uma mulher de 30 anos que, após uma crise epilética, foi colocada em um caixão para seu funeral. No dia do sepultamento, sua irmã chegou atrasada, ao abrir o caixão, testemunhou o cadáver supostamente sentar-se ereto e sorrir, um episódio que causou pânico entre os presentes e rendeu a Essie o infeliz apelido de zumbi. Em outra ocasião, em 1993, Sifo William Dletch, de Joanesburgo, foi declarado morto após um acidente de carro. Surpreendentemente, despertou 2 dias depois enquanto permanecia confinado em uma caixa metálica no necrotério, fato que assustou a todos ao seu redor. Existem ainda histórias ainda mais perturbadoras, como a de Ângelo Reis, um jovem francês de 19 anos, que, após sofrer um grave acidente de moto e ser enterrado, foi exumado 3 dias depois e encontrado ainda respirando em estado de coma, uma situação que lhe rendeu certa fama na França. E não menos surpreendente foi o relato de Carlos Cameio, um venezuelano de 33 anos, que acordou durante sua própria autópsia, e o caso de Walter Williams, de 77 anos, de Lexington, Mississippi, que, declarado morto, começou a chutar enquanto estava sendo preparado para embalsamamento, fato que deixou médicos e funcionários perplexos. Houve também o episódio de um homem na Libéria, que, mesmo após ser declarado morto por ebola, recuperou a consciência justamente quando seu corpo estava prestes a ser cremado. Em 2008, Val Thomas, de 59 anos, sofreu um ataque cardíaco e foi levada a um hospital, onde, mesmo após 20 minutos sem batimentos cardíacos, permanecia no ventilador em estado de rigorosa hipotermia. Quando os médicos já se preparavam para remover o suporte, Thomas de repente sentou-se e começou a falar como se nada tivesse acontecido, fato que seus familiares consideram um verdadeiro milagre. A tentação de poder trazer os mortos de volta à vida é sem dúvida sedutora. Afinal, quem não desejaria ter mais uma chance ou ganhar tempo extra para viver? Mas a questão persiste: é possível de fato vencer a morte? Alguns experimentos e relatos sugerem que por vezes, ela pode ser iludida, mas no final das contas o destino final parece inescapável. A morte é uma predadora implacável. Embora por vezes possamos enganá-la, ela nunca deixa de nos alcançar.